Os médicos falavam que era impossível. Os 4 médicos que examinaram Mariana afirmaram que não havia o que fazer. Não tinha como reverter o quadro. Realmente eu estava ficando cega. Ela teria que conviver com isso pelo resto da vida. Em uma das consultas foi detectada uma perda maior, em torno de 95% de perda. Fomos até São Paulo, confirmou-se o mesmo diagnóstico. Uma lesão no nervo óptico. E que o caso era irreversível, porque era uma lesão no nervo óptico. Foi quando aconteceu o evento Maria Cristo. Onde nós poderíamos fazer uma carta endereçada à Nossa Senhora. Foi quando minha madrinha escreveu a carta, ela fez um pedido à Maria Santíssima. Eu não sabia da carta. 5 dias depois, eu voltei às aulas. Ela saiu para ir até o banheiro. Fui lavar o rosto e joguei água nos meus olhos. Eu senti um clarão muito forte, uma luz muito forte. Parecia que eu estava olhando realmente para o sol. Então foi quando eu percebi que realmente estava melhor. A mãe me ligou para que eu agendasse uma consulta. Tinha que saber o que estava acontecendo. Falou que não havia como compreender o que tinha acontecido. Não era esperado, mas a minha fé era grande. Depois do pedido à Nossa Senhora, a intervenção dela viria. A paciente referiu um clarão brusco no olho esquerdo. E ele não acreditou que o que tinha acontecido, porque eu estava enxergando. Era a intercessão de Nossa Senhora, atendendo ao pedido para curar o olho de Mariana. Surpreendentemente, detectamos acuidade visual de 80%. E depois só foi melhorando. A visão de Mariana hoje está 100%. E hoje minha visão do olho esquerdo está 100%. O nervo óptico encontra-se normal em ambos os olhos. Foi realmente um milagre. Houve regeneração do ramo esquerdo do nervo óptico de Mariana. E hoje eu tenho habilitação, dirijo moto, carro. Se tivesse ocorrido em tempos bíblicos, a cura de Mariana seria citada como cura de cegueira e o voltar a enxergar seria denominado milagre. Eu sou Rosilene Moretti. Cursei faculdade, mestrado e doutorado na USP e pós-doutorado em 2 universidades europeias. Sou professora e pesquisadora na Universidade Federal de Sergipe e no Instituto Salto Quântico sou diretora do Departamento de Pesquisa Científica. Nesse departamento, uma equipe de mestres, doutores e eu como pós-doutora estudamos a mediunidade e todos os fenômenos que acontecem em torno do trabalho de espiritualidade do líder espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar. O Instituto Salto Quântico é um grupo de espiritualidade cristã, desvinculado de qualquer movimento religioso e que pode ser seguido por pessoas com ou sem religião. Este grupo foi fundado e é presidido pelo líder espiritual e médium Benjamin Teixeira de Aguiar e por seu guia espiritual, o espírito Eugênio Aspásia. Um dos pilares do Instituto Salto Quântico é a especial devoção a Maria Santíssima. Em homenagem a ela, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Benjamin e o espírito Eugênio Aspásia realizam anualmente os eventos Maria Cristo. Cartas com pedidos dirigidos a Maria Santíssima são redigidas, entregues e queimadas nesses eventos. Ano após ano, pessoas que dirigiram pedidos a Maria nessas cartas reportam que tiveram suas solicitações atendidas, havendo resoluções de várias questões, incluindo curas extraordinárias. Dentre as curas, chamou especialmente a atenção uma que ocorreu após pedido inserido em carta, entregue no evento Maria Cristo 2010, a cura de Mariana Santos Mendonça. Esta cura foi estudada pelo Departamento de Pesquisa Científica a partir de prontuários médicos, relatório médico, exames laboratoriais e exames de imagem, que documentam o quadro clínico e a cura de Mariana. O caso de Mariana, ela era uma adolescente de 13 anos e já tinha acompanhamento com um oftalmologista porque tinha uma leve miopia. E em uma das consultas de rotina, foi detectada uma perda maior no olho esquerdo. Ele constatou que houve uma perda enorme na visão do meu olho esquerdo e me encaminhou para um médico aqui em Aracaju. E foi consultado
um outro especialista, que detectou a lesão de nervo óptico de causa desconhecida. Nós não nos conformamos, procuramos ouvir a opinião de outro especialista que também afirmou o mesmo diagnóstico, lesão do nervo óptico, mas sem saber se era de origem virótica, bacteriana. Foram investigadas outras causas que pudessem estar associadas, tais como sífilis, toxoplasmose, e nada foi encontrado. Então, só o que se sabia que era uma lesão do nervo óptico causando uma perda alta na visão, em torno de 95% de perda, mas que não se sabia de onde estava vindo esta infecção para o nervo óptico. Resolvemos procurar um outro especialista fora do estado, fomos até São Paulo. E também fui a São Paulo. Confirmou-se o mesmo diagnóstico, lesão de nervo óptico, também de causa indeterminada. É uma lesão no nervo óptico. E que o caso era irreversível, porque era uma lesão no nervo óptico. E era irreversível. Todos os médicos diziam que não tinha cura, que não tinha como recuperar essa lesão. E eu tinha perdido bastante a visão do olho esquerdo. Mariana foi examinada por 3 oftalmologistas do estado de Sergipe e um neurooftalmologista de São Paulo. Consta no prontuário médico que, em fevereiro de 2009, Mariana apresentava apenas 10% de acuidade visual no olho esquerdo, chegando a, no máximo, 20% com o uso de lentes de correção. Vejam que a acuidade visual verdadeira era de apenas 10%. O médico de São Paulo, ele concordou completamente com o diagnóstico dos médicos de Aracaju. Voltamos a Aracaju e fomos procurar especialista que havia nos dado esse diagnóstico. A grande preocupação dele era evitar que chegasse ao olho direito, e era o olho saudável, já que não se sabia o motivo dessa lesão no nervo óptico, mas todos afirmavam o mesmo diagnóstico, lesão do nervo óptico irreversível. Inicialmente, suspeitou-se que a perda de visão pudesse ser causada por toxoplasmose, pois Mariana cuidava de muitos gatos. Essa hipótese foi descartada a partir de exame sorológico com resultado negativo. Outras possíveis causas eram tuberculose e sífilis, que também foram descartadas a partir de exames sorológicos. Parâmetros normais de glicemia indicaram que a perda de visão não era causada por diabetes. Quando eu ia para consultas de rotina, que fazia aquele teste da tabelinha, onde ele fecha um olho e deixa somente um aberto. E quando fazia somente com o olho esquerdo, que era o olho que eu tinha essa grande dificuldade, era uma letra só, a maior, e eu não conseguia detectar o que estava ali. Então, para mim era preocupante, mas eu ainda não tinha noção do que estava se passando. E então, depois que eu descobri esse problema no olho esquerdo, eu tinha uma mania de ficar tapando meu olho direito para ver o que eu conseguia enxergar somente com o olho esquerdo. E era sempre uma decepção, porque dos menores objetos aos maiores eu não conseguia enxergar. Então eu pedi a minhas amigas para botar números nas mãos, escrever em papel e ficar um pouco distante de mim. E eu não conseguia de forma nenhuma. E era maior ainda a decepção quando era um carro, uma moto, um jarro, que eu queria detectar os detalhes e eu não conseguia. Não tinha jeito, eu tentava, mas eu não conseguia enxergar. Logo depois de ter a certeza diante os médicos que eu não tinha como recuperar minha visão, eu realmente passei a ficar bem preocupada, com medo de ficar realmente cega, de não poder voltar a enxergar mais. Eu fiquei 2 semanas praticamente sem me alimentar, porque eu não sentia fome, só preocupação, sem dormir, e eu orava e pedia muito a Deus para recuperar a minha visão. Então eu sofri muito e em 2 semanas eu perdi uns 7 quilos. Os médicos falavam que era impossível, que eu não tinha como reverter o quadro, não tinha meios para reverter isso. Então foi aí quando eu fiquei mal mesmo e me caiu a real que eu poderia ficar cega. Foram então realizados os exames de imagem, ultrassom ocular, tomografia de coerência óptica,
e 3 tipos de retinografia: monocromática, colorida e fluoresceínica. O entendimento sobre o que estava acontecendo veio a partir da retinografia fluoresceínica, um exame de imagem com contraste que permite detectar lesões e outras anomalias em várias estruturas do fundo do olho, como a retina e o nervo óptico. Consta no laudo da retinografia fluoresceínica sequela de uma neuroretinopatia no olho esquerdo. Baseado nesse exame de imagem, o neurooftalmologista de São Paulo descreveu no prontuário médico que a perda de visão de Mariana era um quadro sequelar do nervo óptico esquerdo. O nervo óptico é o nervo que conecta o olho ao cérebro. Lesões no nervo óptico levam à interrupção das ligações nervosas entre olho e cérebro, interrompendo assim os sinais necessários para o cérebro montar a imagem e ocasionando a perda de visão. No caso de Mariana, o exame de imagem indicou que a perda de visão já era uma sequela, resultante da lesão no nervo óptico e grave o bastante para restar apenas 10% de acuidade visual. Ela teria que conviver com isso pelo resto da vida. Os 4 médicos que examinaram Mariana afirmaram que não havia o que fazer. A preocupação de todos os médicos era que essa lesão passasse para o olho direito, porque não se sabia o que realmente tinha causado essa lesão no meu olho esquerdo. No relatório médico emitido pelo 4º oftalmologista que acompanhou Mariana, consta que esse médico detectou a necessidade de administração intravítrea de um corticoide, a triancinolona, posto que o quadro clínico era muito avançado e não se poderia perder tempo. Uma terapia intraocular para tentar conter essa infecção, na preocupação maior de que atingisse o outro olho. A aplicação intravítrea foi realizada em Mariana no dia 20 de fevereiro de 2009 em centro cirúrgico. Depois disso, não foi usado mais nenhum corticoide. Por outro lado, o corticoide poderia causar como efeito colateral um aumento da pressão intraocular, com o desenvolvimento de um quadro do tipo glaucoma. Mas nós decidimos assumir o risco do que ocorresse, contanto que esse processo pudesse ser interrompido. O glaucoma se instalou e a pressão intraocular do olho esquerdo de Mariana ficou fora de controle durante 7 meses, indo de março a outubro de 2009. Em julho de 2010, Mariana retornou ao oftalmologista, queixando-se de redução na acuidade visual do olho esquerdo, e foi diagnosticado que ela estava com catarata, outro efeito colateral esperado pelo uso de corticoide. Porém, quando eu fiz a cirurgia de aplicação de corticoide, que ele já tinha avisado que o efeito colateral poderia ser um glaucoma ou uma catarata precoce, logo após a cirurgia foi descoberta a catarata. E foi aí que a pressão do olho estava muito alta, aumentou a pressão do meu olho. Em 25 de agosto de 2010, Mariana foi operada para a retirada de catarata. E só depois que ele conseguiu controlar, diante de medicamentos, colírio, a pressão do meu olho, foi que a gente pôde fazer a cirurgia para remover a catarata, sem esperança alguma de recuperar meu nervo óptico. Era só a remoção da catarata e mais nada. Foi feita a cirurgia sem a promessa de que ela iria reaver a visão. Esperava-se apenas que o quadro não se agravasse mais. Cabendo aqui ressaltar que a catarata se instala numa estrutura do olho denominada cristalino, que é uma estrutura presente em uma camada bem externa do olho, e que a retirada da catarata não pode, portanto, modificar um quadro de uma outra parte bem interna do olho, no caso, o nervo óptico. Por isso, o médico explicou para a paciente que a visão do olho esquerdo pouco melhoraria após a cirurgia para a remoção de catarata. Os efeitos colaterais do tratamento se estabeleceram, mas como ficou a visão do olho esquerdo de Mariana ao longo do tempo? Bem, como eu disse anteriormente, em fevereiro de 2009, a acuidade visual
do olho esquerdo de Mariana era de apenas 10%, podendo chegar a no máximo 20% com o uso de óculos. Um ano depois, em fevereiro de 2010, a acuidade visual de Mariana tinha melhorado de 20% para 30% com o auxílio de óculos. Com o estabelecimento da catarata, a visão voltou para 20% com auxílio de óculos. E o médico explicou para a família que o esperado é que com a retirada da catarata, a acuidade visual retornasse a no máximo 30% com auxílio de óculos. Logo após a minha cirurgia, foi quando aconteceu o evento Maria Cristo, onde nós poderíamos fazer uma carta endereçada à Nossa Senhora e fazendo os nossos pedidos. Foi quando minha madrinha escreveu a carta, ela fez um pedido à Maria Santíssima, para mim, para minha visão, para interceder por minha visão, pois realmente eu estava ficando cega. Eu não sabia da carta. Diante desse quadro, Maria José Campos fez um pedido à Maria Santíssima, que foi redigido em carta, entregue e queimada no evento Maria Cristo de 2010, que foi realizado no dia 29 de agosto daquele ano. Pedindo, solicitando, rogando a assistência dela e que Mariana fosse curada desse grave problema no olho dela. Essa carta foi escrita no domingo, foi o evento Maria Cristo. Logo após a cirurgia, uns 8 dias depois, mais ou menos, 5 dias depois, eu voltei às aulas normalmente. E saiu, em uma das aulas, ela saiu para ir até o banheiro. E aí eu fui lavar o rosto e joguei água nos meus olhos. Quando eu estava jogando água nos meus olhos, eu senti um clarão muito forte, uma luz muito forte, que isso até me fez fechar os olhos, de tão forte que foi. Parecia que eu estava olhando realmente para o sol, para a luz do sol entrando nos meus olhos. Eu associei logo com a misericórdia, a bênção, o poder de Nossa Senhora, por causa do fenômeno do sol. E todos os fenômenos de cura de Nossa Senhora estão relacionados com o sol. E eu fiquei preocupada porque eu pensei que poderia ser a lente saindo do lugar, a lente que eu tinha colocado na cirurgia de catarata. E esse clarão assim, a deixou muito preocupada, muito aturdida. Ela não teve noção que na hora ela estava voltando a enxergar. Na mesma hora eu fiquei normal, eu não fiquei tonta, nada. Somente esse clarão que me assustou na hora. Porque eu imaginei que estivesse passando mal ou algo do tipo, mas não. Só foi o clarão rápido, passageiro. E depois, com a mesma mania, eu coloquei a mão em cima do olho direito para ver o que eu estava enxergando do olho esquerdo, porque eu imaginei que a lente poderia ter saído do lugar, que poderia ter sido alguma coisa que afetou por eu não ter tido o repouso que foi pedido pelo médico. Então foi quando eu percebi que realmente estava melhor, minha visão estava bem melhor do que eu enxergava, só que no medo do momento, na preocupação, a minha única reação foi descer, ligar para minha mãe e dizer o que tinha acontecido. Logo desci, liguei para minha mãe, que também ficou muito preocupada, e aí ela ligou para minha madrinha. A mãe me ligou para que eu agendasse uma consulta com o oftalmologista. E ela conseguiu uma consulta, eu tinha que saber o que estava acontecendo, e viemos para Aracaju. Inesperadamente, ele falou que não havia como compreender o que tinha acontecido. Não estava previsto, não era esperado, mas a minha fé era grande. Depois do pedido à Nossa Senhora, a intervenção dela viria. Foi quando fizemos um exame com ele, quando ele me examinou, e ele não acreditou o que tinha acontecido, porque eu estava enxergando. E ele ficou surpreendido, porque não era o esperado. Porque tínhamos a certeza de que não tinha cura, que somente a cirurgia só foi feita para retirar a catarata e nada mais, não existiria melhora alguma no nervo óptico. Então ele ficou surpreendido e todas nós ficamos também, porque estávamos todas juntas no momento, eu, minha mãe e minha madrinha. Como eu havia escrito a carta 4 dias antes, então não havia como pensar de outra maneira. Era a intercessão de Nossa Senhora atendendo ao pedido que fora feito na carta enviada para ela. E todos nós ficamos muito, muito felizes e agradecidos, sabendo que Nossa Senhora interveio para curar o olho de Mariana. O médico que acompanhava Mariana descreveu no relatório médico: a paciente referiu um clarão brusco no olho esquerdo e a mãe chegou a me ligar preocupada.
Surpreendentemente, ao examiná-la em 27 de setembro de 2010, detectamos acuidade visual de 80%. Ou seja, a acuidade visual de Mariana passou de 30% para 80% em questão de segundos. E foi muito emocionante e depois só foi melhorando. A visão de Mariana hoje está 100%. E hoje minha visão do olho esquerdo está 100%. E após essa melhora brusca da visão, a acuidade visual de Mariana continuou melhorando, tendo chegado a 100% em 2014. Ainda que houvesse a expectativa de uma cura com a cirurgia da catarata, não seria tão brusca, não seria de uma vez, seria gradativa. Mas não havia essa expectativa. Não nos foi dada essa esperança de que ela recuperaria a visão. Foi realmente um milagre. Assim que ela jogou água nos olhos, começou a enxergar, viu esse clarão tão intenso como um sol dentro dos olhos dela. Então, como explicar uma cura assim repentina? O poder de Nossa Senhora, a misericórdia, atendendo o nosso pedido. E ficamos extremamente agradecidos e felizes. E Mariana está enxergando atualmente 100% com o olho esquerdo. E um dado chamou ainda mais a atenção na cura de Mariana. O exame de imagem com contraste, denominado retinografia fluoresceínica, que havia indicado uma lesão irreversível no ramo esquerdo do nervo óptico de Mariana durante a fase de perda de visão, foi refeito após ela recuperar a visão. E consta no laudo desse exame que o nervo óptico encontra-se normal em ambos os olhos. Este fato, este antes e depois, verificado por exame de imagem, indicou que houve regeneração do ramo esquerdo do nervo óptico de Mariana. Um exame de imagem não é fraudável e traz, portanto, um dado incontestável que não pode ser negado e deve ser explicado de maneira científica. Em todos os meus exames de rotina, a realidade é outra, porque antes eu não conseguia enxergar com o olho esquerdo a tabelinha de letras, e hoje eu consigo enxergar menor, então eu enxergo todas menores, e assim, é muito gratificante, né? Ter fé e saber que eu me curei por ter fé, pela intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima. Então, hoje eu sou designer de sobrancelhas, eu trabalho com micropigmentação fio a fio. Quem conhece sabe que é um trabalho minucioso, precisa muito dos olhos, precisa muito da atenção. Então, para quem já ficou praticamente cega de um olho, hoje está trabalhando com isso, é muito gratificante. Hoje também dirijo, que eu achava que jamais ia passar num teste, né, no exame da carteira de habilitação, e hoje eu tenho habilitação, dirijo moto, carro, e estou muito feliz e satisfeita. É preciso levantar hipóteses e buscar a explicação para os dados. E a questão passa a ser: o que explica a regeneração do nervo óptico? A primeira hipótese deve ser necessariamente que o tratamento médico realizado pela administração de corticoide teria levado à recuperação da visão de Mariana e, mais do que isso, à regeneração do nervo óptico. Porém, é preciso considerar que 1 ano e meio após a administração do corticoide intravítreo, a acuidade visual de Mariana passou de 20% para 30%. Se em 1 ano e meio a acuidade visual aumentou apenas 10%, como o corticoide poderia ter feito essa acuidade visual saltar para 80% em questão de segundos após Mariana ver o clarão? Além disso, o exame de imagem havia indicado que a questão de Mariana já era uma sequela irreversível e os 4 médicos que a examinaram informaram que não seria possível recuperar a visão. Inclusive, no relatório médico, foi utilizada a palavra surpreendentemente, ao se referir ao fato de que a visão de Mariana tinha passado para 80%, expressando assim que tal recuperação de visão era totalmente inesperada para a medicina. Além disso, em 2016,
Portanto, 6 anos após haver a regeneração do nervo óptico de Mariana, um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, que são estudiosos de técnicas para a regeneração de nervo óptico, publicou um artigo científico em que eles colocam regeneração de nervo óptico como uma meta audaciosa para a medicina, a ser atingida em um futuro distante. Meta audaciosa, ou, se preferirmos, uma regeneração impossível para a medicina no momento atual. Por todos esses motivos, a hipótese de que o tratamento médico promoveria a regeneração do nervo óptico de Mariana tem que ser sumariamente descartada, e uma nova hipótese, passível de explicar os dados, tem que ser levantada. Um primeiro dado importante é que a acuidade visual de Mariana saltou de 30% para 80% após ela jogar água de torneira nos olhos e ver o clarão. Isso leva à hipótese de que a água da rede de abastecimento da cidade de Itabaiana, onde aconteceu esse fato, poderia ter propriedades curativas milagrosas. Mas se assim fosse, não haveriam pessoas doentes na cidade de Itabaiana, e isso definitivamente não ocorre, devendo essa hipótese ser descartada. É preciso então considerar que o que houve de diferente na cura de Mariana é que ela voltou a enxergar abruptamente 3 dias após um pedido para Maria Santíssima ter sido inserido em carta que foi entregue e queimada no evento Maria Cristo de 2010, levando assim à hipótese de que Maria Santíssima tenha respondido esse pedido em carta e promovido a regeneração do nervo óptico de Mariana, com consequente restabelecimento da visão. Vamos então à análise dessa hipótese. A sequência de eventos, jogar água nos olhos, ver um clarão e voltar imediatamente a enxergar, remete a uma cura famosa atribuída a Maria Santíssima, a primeira cura que aconteceu na gruta de Massabielle, em Lourdes, na França, local em que Santa Bernadette Soubirous via Maria Santíssima, que foi a cura de um homem chamado Louis Bourriet, que 20 anos antes da cura havia perdido a visão de forma irrecuperável após uma explosão em uma mina na qual trabalhava. Mariana também havia perdido a visão de forma irrecuperável. Ambos, Mariana e Louis Bourriet, perderam a visão do olho esquerdo. Louis Bourriet recuperou a visão após jogar água da Gruta de Lourdes no olho e ver um clarão. Mariana recuperou a visão após jogar água nos olhos e ver um clarão. E se na época de Louis Bourriet a impossibilidade de cura era atestada por exames médicos, agora com Mariana a impossibilidade de cura foi atestada por um exame de imagem com contraste, indicando de forma inequívoca que a cura passou por algo que é impossível para a medicina, a regeneração do nervo óptico. São, portanto, fatos que na cura de Mariana houve regeneração do nervo óptico, com documentação por exame de imagem que não pode ser fraudado, com recuperação da visão de forma abrupta, de maneira não explicável pela medicina, 3 dias após a carta de Maria José Campos, dirigida a Maria Santíssima, ser entregue e queimada no evento Maria Cristo de 2010. E após Mariana jogar água nos olhos e ver um clarão, tendo, portanto, a mesma sequência da primeira cura de Lourdes, que é considerado um milagre de Nossa Senhora. Esses dados, quando analisados em conjunto, indicam que a única explicação para a cura de Mariana é ter sido promovida por Nossa Senhora em resposta ao pedido de Maria José Campos. Se tivesse ocorrido em tempos bíblicos, a cura de Mariana seria citada como cura de cegueira e o voltar a enxergar seria denominado milagre. Mas, para muitas pessoas, as curas bíblicas não ocorreram por soarem impossíveis e por não haver documentação da forma como entendemos atualmente. Porém, acontecendo agora, no século XXI, sendo documentada por exame de imagem
e analisada cientificamente, torna-se impossível negar sua ocorrência ou considerá-la crendice, derrubando dessa forma o argumento fundamental usado para negar as curas e milagres bíblicos, e tornando-se uma prova de que tais curas são impossíveis para os homens, mas completamente possíveis para Deus e seus representantes. Paralelamente, a cura de Mariana, por ser inegável e documentada por exame de imagem, torna-se uma prova da existência de Nossa Senhora. E mais do que isso, mais do que existir, torna-se uma prova de que ela ouve os nossos pedidos e os responde. Podemos, portanto, orar com convicção de que nossas preces são ouvidas e nossos pedidos são atendidos. Não é uma questão de crença, mas de convicção, de dados, de lógica, de ciência. As curas da Gruta de Lourdes são consideradas provas enviadas por Maria Santíssima para sinalizar que ela estava se comunicando com a humanidade através de Santa Bernadette. E o espírito Eugênio Aspásia afirma, através da mediunidade de Benjamin, ter sido Santa Bernadette Soubirous em sua última encarnação. A precisão da canalização mediúnica de Benjamin tem sido estudada cientificamente. Estes estudos indicam uma precisão de praticamente 100%. Esta precisão por si constitui um endosso para a informação mediúnica de que o espírito Eugênio Aspásia foi Santa Bernadette Soubirous. A cura de Mariana, por sua vez, por ter a mesma sequência da primeira cura da Gruta de Lourdes, vem reiterar a informação de origem mediúnica, de que o espírito Eugênio Aspásia foi Santa Bernadette Soubirous em sua última encarnação, na qual já se comunicava com Maria Santíssima, conforme sinalizado pelos milagres da Gruta de Lourdes, e que, como guia espiritual de Benjamin, o espírito Eugênio Aspásia faz hoje a intermediação da comunicação dele com Nossa Senhora, conforme tem sido afirmado por Benjamin e escrito na assinatura das mensagens de Maria Santíssima por ele canalizadas. Benjamin traz mediunicamente a informação de que Maria Santíssima é um Cristo, ou seja, pertence à mesma faixa evolutiva de Jesus, a faixa crística de consciência. Benjamin afirma também que Maria Santíssima tem descido à Terra nos eventos Maria Cristo, modificando assim a vibração planetária, evitando a destruição do planeta. Os pedidos impossíveis das cartas dirigidas a Maria, que são atendidos, e em especial a cura de Mariana, endossam as afirmações de Benjamin. Além disso, incontáveis milagres têm acontecido em torno do trabalho de espiritualidade de Benjamin. Há o fenômeno das não-mortes e vários salvamentos extraordinários. Há também inúmeras curas não explicáveis pela ciência médica, com especial destaque para a cura de Lisa e a cura de Mariana. Esses milagres são documentados, cientificamente estudados e disponibilizados na internet. Então, não é uma questão de alguém que diz que se comunica com Maria Santíssima, mas de alguém com endossos fortíssimos, com milagres únicos na história da humanidade acontecendo em torno de seu trabalho de espiritualidade e com mediunidade compatível com canalizações de tal monta. Uma quantidade acachapante de fatos endossa Benjamin Teixeira de Aguiar como representante de Maria Santíssima nos dias atuais. As mensagens de Maria Santíssima, canalizadas por Benjamin, com intermediação do espírito Eugênio Aspásia, já são consideradas as cartas de Nossa Senhora para a humanidade do século XXI e vêm acompanhadas de milagres que sinalizam que o Instituto Salto Quântico é o mais moderno santuário de Maria Santíssima na Terra. Podem existir outros representantes e outros santuários de Maria Santíssima na Terra atualmente? Sim, teoricamente até pode. Mas onde mais se tem visto tantos sinais inequívocos, documentados de forma inegável e não fraudável?
Mas em um mundo tão interconectado, como não teríamos conhecimento de fenômenos como esses, se eles estivessem acontecendo em outros lugares? Em conclusão, os resultados deste e de outros estudos científicos indicam que Maria Santíssima está se comunicando com a humanidade terrena através da mediunidade de Benjamin Teixeira de Aguiar, com intermediação do espírito Eugênio Aspásia. E isso está acontecendo no grupo de espiritualidade cristã desvinculado de todas as religiões. O grupo que pode ser acompanhado por qualquer pessoa que tenha ou não uma religião. Ou seja, o grupo que pode ser seguido por todos os seres humanos do planeta. Isso indica que Maria Santíssima quer falar com todas as pessoas da Terra, sinalizando que ela não pertence a nenhuma religião, mas é uma mãe planetária, uma mãe de todos os seres humanos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mais moderno santuário de Maria Santíssima na Terra. Tudo isso eu atribuo a Nossa Senhora, nossa Mãe Maria Santíssima, que intercedeu por mim. Muito obrigada, amado líder espiritual professor Benjamin Teixeira de Aguiar, por ser o canal de Nossa Senhora e dos mestres do plano espiritual, os bondosos guias, por nos proporcionar tudo isso e nos conduzir por este caminho salvador de nossas vidas, na busca da felicidade verdadeira. A nossa eterna gratidão ao amor de Maria Santíssima, a essa casa das bênçãos de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus, do grande anjo Gabriel, que nos ajuda a fortalecer a nossa fé, a fé verdadeira, a fé que nos traz felicidade. Muito obrigada. Salve Maria Santíssima, salve Maria Cristo. Então eu sou grata demais.